Gente, ministro Rui Costa fala, né, em entrevista ministerial, Bom Dia Ministro, sobre o salário, por que o salário tá esse valor aí, por que não aumenta mais o salário? Aí tá o motivo. Congelamento de preços. A CNN também faz uma análise, eu vou colocar aqui, é bem rapidinho esse vídeo. Agora, o ministro fala, olha o que o ministro fala, olha isso aqui. Eu quero que você preste atenção no exato momento da fala do ministro. Olha aqui. Eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione a notificação do sininho, porque o governo Lula acaba de sentir a pressão popular. Não tem mais jeito, não tem mais para onde correr. Estão começando a assumir, fazendo meia-culpa, e agora o governo vai começar a ter ações. Ele vai falar sobre aumento de salário, porque o impacto disso, o que a gente pode esperar também do aumento do salário, principalmente para você que ganha acima do mínimo. Eu vim avisando que estava errado. Eu avisei, e o porquê que eles não aumentam mais o salário. E ele, olha, vamos só colocar, só para você entender, olha só. Congelamento de preço. O governo ele vai subsidiar, ou seja, ele vai bancar ali para os alimentos caírem. Não caiam nessa, gente. O governo vai botar dinheiro do governo, do seu dinheiro, para os empresários, para diminuir o preço. Então, o governo vai dar ali, por exemplo, se o arroz tem que custar R$19 e vale 25, quem vai pagar os R$5, a diferença quem vai pagar é o governo. Então, olha só, vamos entender aqui. No Rio Grande do Sul, no início do ano foi muita seca e no segundo semestre muita chuva. Então isso comprometeu muitos lugares que tinham produção de alimentos, como arroz. Muita produção de arroz foi perdida em 2024. Vai mandando aqui, vai comentando, gente. E isso fez com que, obviamente, você tendo menos oferta do que a procura, o preço sobe. Mas a expectativa nossa é que a safra agora seja muito melhor e de vários produtos, e isso deve contribuir para o barateamento dos alimentos. A questão da exportação e do aumento do poder aquisitivo, isso também pressiona preço, evidente. É agora que ele vai falar sobre a questão do salário. A CNN também tem uma análise aqui muito interessante, que a gente vai colocar aqui agora, sobre esse assunto, para contextualizar mais ainda. Agora você vai sair daqui desse vídeo, e quem não entendeu ainda vai conseguir entender. E eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, porque isso ajuda demais. Dá o seu like aqui e dá a sua opinião. Coloca aqui qualquer coisa, comente se você está gostando do governo Lula, não está gostando. Essas medidas que o governo está fazendo é só para se manter no poder. Lembramos que essa semana o Lula botou em posse ali, empossou o ministro da comunicação, o seu marqueteiro. Eu avisei antes dele assumir que o governo ia tomar séries de medidas, iam mudar a fala, mudar o jeito, porque eles precisam já começar a campanha. O Lula assumiu isso. Ele disse que os adversários já começaram a campanha e eles precisam agir. E o agir do Lula é contratar o seu marqueteiro, entregar o Ministério das Comunicações e pago com dinheiro público e começar a campanha para ele ser reeleito em 2026. Já não basta que ele está sozinho, porque o maior adversário dele, que é Jair Bolsonaro, está inelegível. E agora o Lula sozinho, ele está com medo de perder. E eles começam a fazer isso. E começa o desespero. E o desespero está aí, batendo na porta, porque eles sabem que os aposentados não vão perdoar esse ano. Vamos entender aqui. Aí ele fala do aumento do salário. Olha só por que eles não querem aumentar o salário. Porque eles avaliam que se aumentar o salário, o preço aumenta. Olha isso. Se aumenta o consumo, as pessoas que vendem vão testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar cada vez mais. Se quem está vendendo sabe que a pessoa está com a renda maior, está com o salário maior, o vendedor, o comerciante, quem produz, vai testando para ver se o consumidor se dispõe a pagar um preço maior. Isso tende, se o consumidor não pesquisar muito, não pichinchar bastante, tende a puxar uma elevação de preço. Então, essa é uma agenda importante que nós vamos monitorar e acompanhar daqui para frente, porque isso é fundamental
para garantir o aumento do poder aquisitivo, porque não adianta o salário subir se os preços sobem na mesma proporção, você não sobe o poder aquisitivo das pessoas. Maravilha, vamos seguir então no Nordeste. Mostrar agora para vocês o trecho de uma entrevista que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu hoje de manhã a um programa chamado Bom Dia Ministro. Ele anunciou que o governo vai buscar um conjunto de intervenções para baratear o preço dos alimentos no Brasil. Deu muita confusão. Presta atenção na fala dele e depois eu vou te contar por que todos os aspectos, primeiro dessa iniciativa e depois por que deu confusão. Vamos ver. A questão dos preços, eu diria que, a princípio, nós vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Rural, que pega as pequenas propriedades, o MDA, e o Ministério da Fazenda, para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos. No final do ano passado, o presidente fez uma reunião com a rede de supermercados do país, também com a mesma pauta. A rede de supermercados sugeriu algumas medidas e nós vamos implementá-las agora nesse primeiro bimestre. Então, vamos, a partir dessas reuniões, ouvindo também os produtores, buscar medidas que consigam reduzir o preço dos alimentos. Théo Cury, vamos lá. Por que essa fala dele está dando muita confusão? Assim, são vários aspectos para a gente desdobrar, mas eu quero começar com essa expressão. Conjunto de intervenções. Ministro, conjuntos de intervenções, falar uma expressão dessa para o mercado, o que se pode esperar disso? Conjunto de intervenções, jogar isso e não explicar o que é. Está todo mundo achando que o governo vai subsidiar a produção de alimentos, mais do que eventualmente possa investir já nesse momento. Tabelar, eu vi aqui no nosso chat do YouTube, Théo Cury, tem gente falando, ministro Rui Costa, o governo vai tabelar os preços dos alimentos. Não é nada disso, mas também não vamos descartar que essa fala, desse jeito, abriu uma certa margem para uma interpretação. E por que isso? Mas por que o governo não pode subsidiar? Pode, não pode? A questão é, a gente está num momento, vamos... Esse é o ponto, tá? É aí que eu falo, o dinheiro não vai para sua mão. Nunca vai para sua mão. Existe essa especulação de mercado, existe aumento de preço, existe assentamento de preço, é quando o preço sobe de uma vez por conta de uma tragédia, mas depois volta ao normal, o preço continua o mesmo, eles não voltam a cobrar. E quem paga isso é o consumidor. Então, porque eles não baixam o preço e o governo vai lá e subsidia com o seu dinheiro. A impressão que dá é que o governo está abaixando o preço, mas não está. Ele está pagando, é como se fosse dando bolsa para você, aposentado, pensionista, trabalhador, para manter o preço mais baixo. Olha isso, é um absurdo isso. Lembrar de redução de gastos e não de expansão de gastos, não de tabelamento ou de subsídios do governo. Então, essa fala é uma fala que causa arrepios não que os preços não estejam caríssimos de fato, Théo Cury, mas que gerou, da maneira como ele se comunicou, gerou uma série ali de dúvidas. A gente vai desfazer esse mal-entendido, mas gerou uma série de dúvidas. Ele fala conjunto de intervenções, Théo Cury. Débora, e para além do momento de prestar atenção nos gastos do governo, prestar atenção nesses recados, tem ainda um momento de reformulação da comunicação do governo. Então, é de suma importância que essa mensagem chegue de maneira clara, não só à população, que obviamente é a mais interessada e impactada pela alta no preço dos alimentos, como a gente tem acompanhado, basta ir ao supermercado, basta sair para almoçar na rua, jantar na rua, que você sente o impacto desses preços, quando você faz as suas compras do mês, ou suas compras semanais para tentar
pulverizar um pouco desse dinheiro que é gasto, mas também para os setores que estão podem estar eventualmente envolvidos nesse planejamento do governo. Então, de fato, faltou um detalhamento maior com relação a de que maneira isso será feito. É uma medida que pode ser importante, pode ter um impacto positivo, é algo de interesse do governo, mas que precisa ser melhor explicado e precisa ser melhor detalhado, e antes de ser dito, precisa ser muito bem elaborado para que não haja dúvidas com relação ao que de fato o governo pretende fazer. É porque ele fala o seguinte, olha, ele dá indícios de que não está falando de subsídios, mas não fica absolutamente claro. Ele fala o seguinte, a gente vai chamar para conversar, né? Estamos conversando com o Ministério da Fazenda, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério de Desenvolvimento e Agricultura Familiar, né, que é a pasta do Paulo Teixeira. Estamos conversando com pessoas do setor, daí ele disse, olha, a gente já fez rodadas de conversas com representantes do setor de supermercados para ver de que maneira a gente poderia fazer para diminuir preços. Por que esse tipo de interpretação errônea, por que ele pega esse tipo de interpretação? Olha, vamos lembrar, no começo do ano passado, o governo Lula estava falando em subsidiar arroz. Por conta, lembra, lá das enchentes no Rio Grande do Sul, gerou uma confusão enorme. Importar arroz mais barato para vender arroz mais barato. Claro que seria ótimo a gente ter o arroz mais barato, mas deu uma confusão tão grande que o próprio governo voltou atrás. Primeiro porque os produtores de arroz aqui no Brasil disseram, olha, não vai precisar, as enchentes no Rio Grande do Sul não vão fazer o preço do arroz estourar e também não vão fazer o produto desaparecer das prateleiras, vai continuar tendo arroz. Aí o governo chegou a fazer uma licitação, não deu certo e aí desistiu da ideia. Então, esse tipo de interpretação errônea, ela primeiro acontece porque a informação foi passada sem detalhamento, né? Porque ainda está, mas ele poderia ter falado, olha, não estamos falando de subsídio, mas tudo bem. E também porque, de vez em quando, o governo aparece com essas ideias, né, Theo? Exato, e o que pegou mesmo foi o termo intervenções. Esse é o cerne de tudo que a gente está discutindo aqui, até porque ainda não foi, de fato, muito esmiuçada quais serão essas medidas, mas, de fato, o que pega e o que acaba sendo ruim na avaliação de quem acompanha, e inclusive de pessoas que são do próprio governo, essa percepção de que o uso desse termo não foi o melhor utilizado pelo ministro, porque ele tem um impacto negativo muito grande, levando em consideração a política econômica de governos passados, como, por exemplo, o da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Isso teve um impacto muito grande na percepção do mercado financeiro de diversos setores com relação à política pública da área econômica da então presidente da República. Então, é um termo que não pega bem, dá arrepio em muitos setores e, obviamente, foi uma escolha de palavras que não foi a mais acertada. De fato, o que ele quis dizer são medidas que serão tomadas pelo governo, mirando algo que é muito incômodo para o governo, que é a percepção da população com relação ao preço da comida, preço dos alimentos. É de fato a inflação agindo e impactando a vida das pessoas. Obviamente, a gente sempre destaca as pessoas mais vulneráveis, mas, como eu já falei aqui em inúmeras análises, em inúmeras participações, que tanto a segurança pública quanto a inflação, ela atinge a todos os brasileiros, independentemente, obviamente, da classe social. Obviamente, nos mais vulneráveis, o impacto é gigantesco e muito maior da inflação, mas é algo que passa por todas as camadas sociais, desconhece históricos das pessoas e atinge todo mundo, atinge o bolso das pessoas, assim como a segurança pública também. Ninguém consegue fugir desses dois temas. Daí a importância de o governo tentar tratar de alguma forma o impacto disso, e não só o impacto, a percepção que a população tem com relação ao que o governo está fazendo para que
os alimentos não subam de preço como vem subindo ao longo dos últimos meses. Vai ser interessante quando, de fato, esse anúncio vier por completo dessas medidas, né, que ele chamou de intervenções, mas que são medidas, que podem ser medidas. Por quê? Porque o presidente Lula, desde a campanha, reclamava, por exemplo, o preço das passagens aéreas. Governo Lula anterior, o pobre pôde viajar de avião, né? A empregada doméstica, felizmente, pôde viajar de avião. Hoje, o preço das passagens é bastante proibitivo para muitos brasileiros. Gente, vamos lá. Agora, assim, não tem mais jeito, né? Usando o nosso... praticamente, assim, é o que é feito. Usando o nosso dinheiro para poder começar a campanha. Então, assim, agora você vai sentir um pouco mais, o preço um pouco mais barato. Mas comida, outros serviços vão subir. Eles vão... Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Eu vou trazer mais informação, porque isso aqui, gente, entenda uma coisa, o nosso trabalho aqui na internet é isso. É trazer um ponto de vista. Isso aqui, ó, poucas pessoas viram, 1000 pessoas viram, você não vai ver na Globo. No máximo ali uma TV fechada, como a CNN, mas também não tem tanta audiência. No Jornal Nacional você não vai ver. No Jornal da Record você não vai ver. Só vai ver aqui. Então compartilha para o máximo de pessoas. Manda esse vídeo aí, tá bom? Tchau, tchau. Fica com Deus. Não vou nem falar mais nada. Eu vou trazer outro vídeo aqui. No próximo vídeo você vai entender o que o governo está fazendo com o novo Ministério da Propaganda Eleitoral. Tchau, tchau.